Nós vamos começar a fazer uma dinâmica para a gente se conhecer e para vocês se apresentarem e tal, uns para os outros aí. E aí a gente vai aproveitar para fazer o seguinte: a gente vai colocar vocês em salas separadas, onde vocês vão estar conversando só entre pequenos grupos que a gente vai montar. E aí vocês, eu queria que vocês anotassem antes de entrar lá duas questões que vocês vão discutir ali, que são quais expectativas que vocês têm dessa oficina, o que trouxe vocês até aqui, e quais as dúvidas que vocês têm em relação ao que a gente vai realizar, tanto nesse encontro aqui, quanto na oficina que a gente vai fazer depois. E aí eu peço brevemente para a gente fazer um resumo do que vocês conversaram, para a gente fazer um fechamento dessa dinâmica de apresentação aqui, beleza? Dúvidas? Então a gente vai passar para a sala, vocês vão ter 5 minutos a partir de agora para discutir isso. Quais são as expectativas que vocês têm e as dúvidas que vocês, porventura, levantarem aí. Aí vocês vão voltar e a gente vai conversar, beleza? Prontos para ir para a sala? Vou apertar o botão teletransporte aqui, igual Star Trek. Tchau! Então vai, Cleiton, conta você que é Eu falo. diferente da turma. É um uma paulistano. bem rápida, tá bom? Vamos lá. Tá, vamos lá. Sou um pouco tímido aqui, mas... Bom, a gente meio que conversou, mas trocando ideia do que a gente esperava do curso, né? Do que a gente já fazia de fotografia. E meio que acho que entre nós o que a gente espera mais é realmente, como fala, abrir o olhar mais para coisas diferentes. Eu meio que já falando um pouco de meu trabalho já com fotografia um pouco, né? E eu tenho ideia de, sei lá, aprender um pouco mais de vocês, assim, tipo, com outras pessoas que gostam de fotografia, que trabalham com fotografia, para ver o olhar do outro e tentar sair um pouco da minha caixa, né? E acho que a Ângela e a Ana Maria, né, que estavam aí comigo também, elas querem, imagino que querem também, né, aprender um pouco mais, abrir um pouco esse olhar, né? A Ângela que está mais interessada na fotografia mais pessoal mesmo, né, para uso pessoal também, quer aprender a tirar fotografias mais bonitas e tal. Acho que é isso. Legal. Obrigado, Cleiton. Tem alguma dúvida? Se tiveram alguma dúvida, levantaram alguma coisa? A gente não acabou falando de dúvidas, mas não sei, Ângela, tem alguma coisa aí? Não, beleza. O grupo 2, vocês escolheram um porta-voz aí? Isadora e Tamar. Isadora e Tamar. Opa, tava tirando o mute aqui. Tinha uma Kátia no grupo nosso, sem Kátia. vídeo e sem áudio. Ah, é uma Kátia que a Kátia Mazzolini pôs, que eu acho que não é... Eu não sei, essa Kátia que tá sem vídeo é a Kátia Mazzolini mesmo? Uma Kátia fake. Bom, vamos lá. Aí ficamos eu e a Isadora conversando bastante. Eu acho que a questão das nossas expectativas são ampliação de conhecimento, né? A Isadora estava conversando comigo, ela está começando agora na fotografia e está em busca de conhecimento, assim como eu também. A gente sempre está, né? Ver o que o curso oferece para gente continuar crescendo na fotografia. Dúvidas, Cuca? É o seguinte, todas, mesmo as que a gente não sabe que tem ainda, a gente sempre vai ter. É por aí. Obrigado, viu, Itamar? Só um detalhe, chegou a Sigrid, não sei se acho que é Sigrid, né? Porque é mais para alemão, não é Sigrid. Tudo bem, Sigrid? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, sim. Desculpa, mas assim, na minha cabeça era 7h30 a reunião. Ah, não, tudo bem. Sigrid, só liga a sua câmera aí, à sua esquerda tem uma câmerazinha com uma diagonal cortada, você clica nela para abrir a câmera para a gente ver. Ah, muito bem, você está iluminada. Sigrid, se você puder só alterar seu nome, colocando o ponteiro do mouse na sua imagem, em cima tem 3 pontinhos, você clica ali e vai aparecer a opção Rename. Aí você coloca só Sigrid e a cidade onde você está, só para a gente saber, para toda a turma conhecer, tá bom?
Tá joia. Obrigado. O grupo 3, quem que era? Décio, Meire e Rafael. O Décio, Meire e Rafael. Então, o que vocês podem me dizer aí sobre o que vocês conversaram? Quem que é o relator? O relator fui eu, escolhido pelos dois. A gente conversou bastante, me apresentei lá. E eles me perguntaram como é que eu comecei com a fotografia. Eu comecei como amador. Hoje eu trabalho no marketing de uma empresa e eu uso bastante no dia a dia. Porém, eu sou amador, não sou profissional. Não, é isso, tudo bem. Aliás, eu sempre gosto de derrubar esse mito de amador profissional, porque isso não tem muito sentido, não é importante. Mas o que vocês conversaram? Né? A ideia assim, que o grupo trouxe de expectativa, o que vocês esperam do curso? Eles disseram que eles vêm de um grupo que eles chamam de ACDC, que é o antes do Cuca e depois do Cuca. Então eu quero fazer parte também, né? Depois dessa aí. E expectativas disseram para eu dizer a minha. Então eu tenho a intenção de expectativa de melhorar aqui para que eu possa fazer fotos mais intensas, né? Utilizar melhor a luz, porque acho que a luz é o segredo, né? Um dos. E de dúvida, eu queria fazer exposição noturna, que eu sempre tento e nunca consigo. Ah, sim. Legal, olha, isso é muito legal, porque a gente acaba conhecendo gente, outras pessoas, né? E a gente vai também fazer brincadeiras com foto noturna, mas eu sei que nesse grupo aqui já tem gente que é bando de foto noturna. Tem um bando de doido aqui que só sai à noite para fotografar, parece um bando de vampiro, mas é legal que acho que vocês vão ter oportunidade também de trocar essas experiências, né? Isso é muito bacana, Legal. muito legal. Obrigado, Rafael. Eu que agradeço. O grupo 4? França, Eloá, Ivaí. Quem é o relator? Acho que a gente não escolheu mesmo, mas eu posso falar. Então pode ser você mesmo, França. A gente teve problemas técnicos, então não deu muito tempo para a gente falar. Acho que, não sei se estou pronunciando certinho, Eloá, ela tinha problema com o fone, então ela teve que escrever um pouco. A expectativa dela é alta e ela decidiu fazer o curso, estar na oficina, porque sente saudades do professor Cuca. E essa foi a expectativa dela, assim. E o Ivair tem uma expectativa também alta. Ele conhece o trabalho do Cuca através de alguns amigos que tem em comum. E é isso. E a minha expectativa é alta, porque eu não conheço ninguém. Então, o que a gente tem em comum, que a gente quer ter uma nova perspectiva e ampliar conhecimento e aprender uns dos outros. Beleza. E dúvidas, a gente não falou de dúvidas. Mas podem falar agora se vocês têm alguma dúvida. Dúvidas Sem dúvida, Oi, vai, desculpa, não ouvi o que você disse. Dúvidas nós temos todas. E quanto ao trabalho do Cuca e da Kátia, a gente conhece através de uma pessoa do grupo aí de vocês, dos vampirinhos aí, que é a Meire. Então, inclusive, por tabela, o seu curso para a Meire foi muito bom para mim. Olha, que legal. Fico muito feliz. A experiência com a Mary foi muito, muito boa. Realmente foi muito gostoso. Bom, obrigado, pessoal. Grupo 5. Quem que era o grupo 5? Fabrício e Flávia. Fabrício É e porque Flávia. eu não observei o número do grupo. Tudo bem, gente? Boa noite. No meu grupo estava eu, Fabrício e a Kátia, mas acho que a Kátia não conseguiu falar e nem nos ouvir. Então, a gente conversou sobre expectativas, né? Aprimorar as nossas fotos, otimizar os recursos do celular, né? Para poder tirar umas fotos melhores, enxergar o melhor momento e o melhor ângulo para as fotos. E
o Fabrício comentou sobre uma paixão que ele tem pela fotografia, que é um hobby. Aí ele quer ver se despertar isso, se isso é só um hobby ou se é uma questão profissional. E para também agregar no currículo, né? E dúvidas seriam sobre utilização das ferramentas que tem no telefone, por exemplo, como foco seletivo, super slow motion, time-lapse, alguns recursos que às vezes os telefones mais modernos têm que não conseguimos utilizar, talvez, né, da forma mais adequada, e alguma dúvida também que pode surgir ao longo da oficina. Ok. Dúvidas? Levantaram alguma coisa? Então, essas foram as dúvidas sobre como utilizar essas ferramentas, como foco seletivo, super slow motion, time-lapse, algumas essas ferramentas que tem nos smartphones. Essas são as dúvidas que a gente discutiu. Legal. Tem alguma coisa para complementar aí, Fabrício? Podemos seguir então? Grupo 6? Quem que é o grupo 6? César, Gilberto e Henrique. Quem é o porta-voz aí? Porta-voz? Ô, Gilberto, nós não tiramos, mas eu acho que monopolizei muito no grupo, acho que é melhor o César falar, viu? Porque eu falei muito no grupo. É o Gilberto, César? Não, quem que é? Gilberto? Henrique. Eu, Gilberto e o Henrique. Então manda bala aí, César. Ou Henrique, não sei, vocês escolhem aí. Vai lá, Henrique, você falou pouco. Falei pouco lá, né? Bom, basicamente eu sou novato ali na área da fotografia. Vocês estão me ouvindo, né? Então, e aí, as expectativas são todas também, né? Igual eu estava falando, que a gente tem tudo a aprender em si, né? E eu meio que fui convidado por uma amiga minha que assistiu na aula no sábado, né? Então ela meio que disse que é legal para a gente ter novos olhares sobre a fotografia, né? Não sair um pouco do básico do que seria uma fotografia comum. E aí as expectativas do Gilberto foram mais no sentido de também, ele já te conhece, parece, né? O Cuca. E aí ele meio que sabe das suas capacidades, né? Então eu acho que tem muita coisa que ele vai pode trazer de conhecimento para a gente, né? Acho que é isso que ele quis dizer, assim, que tem muitas formas de fotografar em si, né? O César também, ele tem essa expectativa de trazer novos olhares, né? Acho que foi essa a nossa conversa. Questão de dúvidas em si, eu não estou muito lembrado assim, a gente não tratou muito sobre dúvidas, mas eu lembro que o Gilberto comentou sobre eu lembro do final dele falando, né, dos flashes, por exemplo, né, que ele falou que trabalhar com flash é algo bem dificultoso em si. Mas, basicamente, nossa conversa foi essa, foi bem sucinta. Legal. Só fazer uma pontuação, que eu agora tenho que dar uma resposta a isso que o Gilberto disse, que conhece. Eu também conheço a capacidade dele. Na verdade, ele é um mestre das letras, aprendi muito com ele também. O flash, só para também fechar uma ideia, o flash é um mal necessário, né? Se a gente pudesse, eu nunca usaria flash na vida, né? Mas a gente tem que usar. Chegou mais gente aqui, o Bruno. Bem-vindo, Bruno. Tudo bem? Tá me ouvindo, Bruno? Ok? Legal. É bom sempre checar, porque às vezes o equipamento dá algum problema aqui. A Eloá está com a mão levantada. Opa, Eloá, diga. Foi. Você está com a mão levantada. Foi sem querer, desculpa. Não, tudo bem. Eu tô sofrendo muito aqui, porque eu não sei o que acontece com o meu computador. Agora eu consegui, pelo celular, então tá menos pior. Tranquilo. Quando chegar para quem está com celular e notebook, quando chegar nas outras atividades mais para frente, talvez seja melhor mudar para conseguir interagir melhor, né? Se tiver com os dois equipamentos ligados. Bom, deixa eu começar então, depois da apresentação de vocês, só fazer pontuar algumas coisas que vocês comentaram, né? Eu ouvi algumas pessoas falando de técnica, então é importante lembrar que essa oficina ela é mais baseada em linguagem. É claro que a gente passa por técnica, porque a técnica é uma ferramenta importante para a gente desenvolver linguagem. Isso é essencial.
mas a gente é muito mais focado em linguagem. O que mais que eu vi aqui? Que alguém comentou assim também que acha oportunidade para despertar a percepção sobre a foto, para inclusive conseguir tomar uma decisão se quer ser profissional, se gosta o suficiente para ser profissional ou amador. Já de cara eu sugiro que não se preocupe muito com isso, né? Fotografe, faça com prazer, porque o importante é ter prazer fotografando. E depois, se vai ser profissional ou não, isso é uma coisa que o tempo vai apontar para a gente, né? Na minha vida foi um pouco assim, eu vou aproveitar e falar da minha história aqui, me apresentar, para quem não me conhece, né? Sobre como eu comecei na fotografia, e essa dúvida se eu vou ser profissional ou não, eu também passei um pouco por isso. E muita gente me pergunta se eu fiz curso, onde que eu fiz e tal, e eu costumo dizer que não, eu aprendi com meu pai. Meu pai era fotógrafo amador, e... Meu pai era fotógrafo amador, está vivo até hoje e tal, mas quando eu era criança, ele era apaixonado por fotografia, e ele comprou uma câmera, ele já tinha uma outra, tinha outra não, essa foi a primeira dele, e que ele usava para fotografar, e ele chegava em casa à noite, e como a gente não tinha laboratório, ele não trabalhava com isso, ele fechava o banheiro, vedava a luz do banheiro em casa, para revelar os filmes, né? E aí eu comecei a me interessar em aprender a fotografar. E foi com essa câmera, foi a minha primeira câmera, que... Minha primeira não, era do meu pai, né? Mas criança, gosta de mexer em tudo, e ele me deu a oportunidade de pôr a mão nesse brinquedinho. E tinha um botão mágico, né? Fazer essa mágica de sair o fole para fora. Não era digital. E essa câmera funciona até hoje. E eu descobri, depois do nosso encontro de sábado, eu comentei com meu pai, fiquei emocionado de contar a história da gente. Ele falou que essa câmera tem a minha idade. Ela foi fabricada em 58, né? E era uma câmera moderna na época. E eu ficava no laboratório, eu queria revelar, porque depois dessa câmera saía esse filme aqui, né? Isso aqui era um filme que a gente tinha que revelar, e preparava os fotoquímicos, e a gente tinha aqui só 12 exposições nesse formato. Ela tinha 6 por 6 centímetros, e a gente só tinha isso. E a gente, em consequência de ter tão pouca foto no filme, a gente tinha que pensar muito bem, fazer composição, e criar a foto na nossa cabeça antes de fazer a foto, de apertar o botão para fazer, porque o filme ia acabar daqui a pouco. Então a gente tinha que economizar. Era caro o filme, inclusive, demorava para revelar, era difícil tudo. E então a gente tinha que contar com a nossa criatividade, né? A gente acreditava, e eu acredito até hoje, que a foto nasce dentro da gente. Ela nasce dentro da gente antes da gente colocar aquilo na câmera. A gente olha uma imagem, a gente vê uma cena, depois que a gente pega a câmera e registra aquilo que a gente viu nesse instrumento aqui, para ter disponível, para mostrar para as pessoas, para ter uma história do nosso trabalho. E aí eu me apaixonei por isso, mas eu acabei não indo para fotografia, né? Eu lembro que eu ficava com meu pai no laboratório sentindo o cheiro da química, que era um cheiro acre, ácido, e eu ficava lá porque eu queria ver. Só que o filme não podia ser exposto à luz, né? Era feito em total escuro, mas eu ficava lá querendo ver. E o que, na verdade, eu sentia era o cheiro daquela mágica toda. Depois saí do laboratório com aquele filme, com as imagens, era uma coisa mágica. E eu acabei crescendo e fui para o mercado de trabalho, fui trabalhar, enfim, acabei não indo para fotografia. Eu cheguei a ser gerente de RH, vocês imaginem isso, né? Eu trabalhar como chefe de RH. E eu fui me angustiando, eu não gostava daquilo e a fotografia estava sempre na minha cabeça. E até que um dia eu decidi que eu não queria mais aquilo, deixei um bilhete, enfiei embaixo da porta da empresa e fui embora, não voltei mais. Aí eu virei profissional, eu fui para a vida profissional mesmo. Eu já fotografava, já havia algum tempo como amador, eu já tinha inclusive um fotoarquivo de fotos de natureza, que eu gostava muito. E aí eu larguei tudo para trabalhar disso mesmo, né? Aí eu
foi muito difícil no começo, como para qualquer pessoa, até porque eu já não era mais um menino, né? Já entrei na profissão meio maduro já. E eu fiz de tudo, né? Fiz livro didático, jornal, revista, várias revistas, tal. Fazia as capas eram um acontecimento, porque a gente tem que pegar a matéria e ir para campo e criar uma foto que conte a história que está na matéria só pela capa. E aí fiz foto de produto, feira, foto de evento, aquelas acontecimentos que acontecem na Paulista, né? Que o pessoal tá ali correndo. Eu estava sempre lá também, na minha época de fotojornalismo, fazia imprensa sindical, ia para a porta de fábrica às 5 horas da manhã, depois ia para o laboratório revelar. Então foi uma vida bastante intensa, né? Eu aprendi muita coisa com isso. E aquelas cenas da Paulista, sempre estava lá correndo atrás da polícia para ver o que estava acontecendo os fatos, depois eu saía correndo da polícia, porque eles vinham atrás. Então a fotografia é uma coisa que exige muita dedicação, né? Mas aí com o tempo vieram as tecnologias, as coisas novas foram surgindo. Antes de chegar no digital, a gente passou por sistema híbrido, depois teve um outro sistema que a partir do filme, mas que era digitalizado. Eu fiz tudo isso, né? Fiz muito laboratório, eu costumo brincar assim, dizer que eu fiz de tudo, só não fiz chapa de vidro. O resto eu peguei praticamente tudo quanto é sistema de fotografar, eu fiz, né? E com essas tecnologias novas foram chegando na digital, e que foi muito bom, porque isso facilitou muita coisa para a gente, dificultou algumas outras. No início não foi muito fácil, tinha que corrigir tudo na mão. Tinha uma câmera que a Folha de São Paulo usou, que chamavam de Steve Wonder, porque era uma câmera adaptada e o cara não via pelo visor. E tinha que apontar para a cena e apertar o botão e ver o que ia acontecer depois. Então, no começo foi realmente muito difícil. Mas com o tempo, a coisa mais positiva que a foto digital trouxe, eu acho, foi a democratização, a universalização da foto. Hoje todo mundo tem acesso. Antigamente o cara viajava, tinha que levar uma bolsa de filme, chegava, ele tinha que fazer as contas para saber quantos ele mandava revelar por mês, porque era caro. E hoje a gente se libertou disso. A gente tem disponibilidade de ter uma câmera, ou você tem um celular, e hoje a qualidade do celular está permitindo fazer muita coisa. Então democratizou a câmera. Só que as pessoas começam a achar que a câmera faz sozinha. Então, como tem um monte de recursos, as câmeras, inclusive de celular, elas estão muito bem equipadas. Então, as pessoas começaram a achar que a gente faz um monte de foto e vê o que ficou bom. E começou a ficar meio para trás essa ideia da criação, né? E eu, como sou apaixonado por linguagem desde criança, sempre achei uma coisa mágica a gente olhar para uma foto e sentir a emoção que o fotógrafo quis transmitir. Então, eu continuei com isso, né? Eu continuei apaixonado por isso e sempre buscando uma forma de me expressar melhor, de fazer uma composição, né? E esse vai ser o objetivo da oficina, a gente trabalhar com linguagem e de ajudar as pessoas a saírem desses padrões de linguagem e de estética que a gente aprendeu desde criança, né? Ele não é um curso técnico, a gente não vai ensinar técnica básica de fotografia. Eu já dei cursos, né? Tem vários alunos meus aqui, inclusive, nessa turma. Eu pretendo voltar a fazer curso por essa plataforma, inclusive, curso técnico, né? Mas, por enquanto, eu vou trabalhar mais, me dedicar mais à linguagem. E hoje, o que eu pretendo fazer aqui nesse encontro é dar uma amostra do que a gente vai fazer durante a oficina. Para quem for participar da oficina, o que vai encontrar lá, que tipo de atividade a gente vai fazer. Então, para ilustrar isso direitinho nesse encontro, eu pretendo ajudar vocês a descondicionarem o olhar. Eu chamo de descondicionar o olhar, sair dessa caixinha que a gente está, observar o mundo de uma outra maneira, observar o potencial que a fotografia tem para permitir a gente criar estéticas novas. E é isso, sair um pouco do que a gente acostumou a ver. A gente vai fazer algumas dinâmicas aqui, ver trabalho de outros fotógrafos e tentar se sensibilizar com isso, de que maneira que a gente pode criar uma linguagem nova a partir do que a gente tem e sair desse padrão que a gente foi acostumado. E aí eu queria falar um pouco com vocês sobre os conceitos que eu quero trabalhar durante a oficina e que a gente vai usar, inclusive, boa parte deles hoje aqui, né?
eu costumo fazer meus cursos perguntando assim, pessoal, o que é fotografia? E aí o pessoal faz um discurso romântico às vezes, que é interessante, né? Mas a fotografia em si, ela é, na verdade, uma técnica empregada para gravar a luz numa superfície qualquer, né? Pode ser uma fotoquímica ou digital, mas ela é feita com esse intuito é uma técnica. Mas o que a gente pretende fazer mesmo aqui, pelo que eu sinto de vocês também é isso, é querer um pouco mais da foto. Se a gente pegar a foto 3x4 de documento, lá que a gente tem na carteira de motorista, aquilo é uma foto também, mas ela não expressa muita coisa, ela serve só para descrever o que a gente é, né? Descreve a aparência da gente para ser identificado por alguém. Então, o que a gente espera da fotografia é algo um pouco mais que isso, né? Então, aí entra um questionamento que eu começo a fazer para a gente prosseguir nisso. Como é que a gente transforma a fotografia em arte? Como é que a gente entende a fotografia como arte? Eu lembro que quando eu comecei, eu tinha um pouco dessa dúvida. Eu fazia foto e depois eu não conseguia entender como é que aquilo poderia ser uma expressão de arte. É claro que eu estava ainda tateando, mas eu queria descobrir uma forma de me expressar. Queria que a minha foto expressasse alguma coisa que estivesse dentro de mim. Além do que eu vejo na imagem do que eu estou fotografando, mas que expressasse alguma coisa do que eu sinto, do que eu penso. Então, alguns atributos que a fotografia tem e que a arte também tem, é que ela propõe uma linguagem. É um discurso do que o fotógrafo, do que o autor tem a dizer e que ele vai expressar na imagem. Isso é uma característica da arte. Ela é sempre uma expressão pessoal. Porque eu digo na foto, na pintura, em qualquer modalidade da arte, eu digo aquilo que eu estou sentindo de verdade, aquilo que eu penso. Eu quero transmitir para o mundo esses meus valores, né? Então, é uma expressão pessoal. E nessa expressão pessoal, eu estou interpretando o mundo, o que eu vejo à minha volta, os acontecimentos, as pessoas, né? Enfim, onde eu estou vivendo, eu estou fazendo uma leitura desse mundo através das imagens, assim como faz um poeta, assim como faz um pintor. Uma coisa importante também na fotografia como arte, que vale para todas as outras artes, é que ela permite uma leitura crítica. Então, quando eu vejo uma foto de um documento, por exemplo, uma foto que é só documental, né? Eu não tenho muito a dizer sobre aquilo, eu não sei identificar. Eu tenho uma foto de um documento, então eu olho e falo, bom, aquele ali é a Valéria, ou é o Ivair, ou é a Eloá, ou é o Cuca, a Marina. Eu identifico, essa é a pessoa. Não tem muito a dizer sobre isso. Mas quando eu faço uma fotografia com intenção de arte, assim como acontece nas outras modalidades de arte, ela permite uma leitura crítica. Quem olha vai ter uma interpretação com base naquilo que a pessoa vivenciou, aquilo que ela aprendeu, o que ela consumiu de arte, inclusive, e permite outras leituras e releituras. Isso é o que a gente chama de que é a dinâmica, né? E que a arte ela permite essa discussão e permite chegar numa conclusão, né? Tanto de quem vê, quem fez, né? Portanto, ela é dialética. A arte é dialética, né? Ela permite que quem vê aquilo coloque seus valores, interprete e pode até fazer uma releitura dessa obra. Como é muito comum acontecer, né? No cinema, para a literatura, por exemplo. E ela é sempre uma manifestação estética. Ela propõe que essa leitura seja feita de uma maneira que que desperte alguma coisa no outro. E a estética é que vai despertar isso, né? Que vai atrair o outro para olhar para a foto. Ela comunica um pensamento, um conceito ou um sentimento, né? É isso que a arte costuma fazer, né? E ela, juntando tudo isso, tem um poder que a gente chama que é o sentido conotativo, né? Lembrando lá que a gente aprendeu na escola, o sentido denotativo é o signo em si, né? Se eu tenho um poema, eu tenho o discurso, a cadeia de palavras ali, mas por trás do poema tem aquilo que o autor quer dizer, né? As entrelinhas. É aí que a gente tem o sentido conotativo da poesia. E que tem na música também, né? A gente pode ouvir uma música e ter uma percepção dela e ela ser agradável para dançar ou para... aliás, outro dia eu vi um músico falando disso, né? Que a música, ultimamente, ela é usada muito como instrumento de moderação de humor, né? O cara põe a música para dançar, é uma balada, ou ele vai dormir, então ele põe a música para se acalmar,
para causar um efeito. Mas a música tem sentido conotativo, ela transmite outras coisas, além de relaxar ou de causar de deixar a pessoa mais alegre, né? Então, esse é o sentido conotativo que está por trás. Quando eu faço a foto, ela pode ser uma foto descritiva, né? Ela pode mostrar uma cena reconhecível, ela pode mostrar uma pessoa caminhando à noite, debaixo de uma luz mortiça, tá? Mas não é só isso que ela está transmitindo, tem uma coisa que o autor quer colocar ali além disso. Tudo bem até aí? Dúvidas? Alguém quer fazer alguma colocação? E aí, dentro desse aspecto da foto como arte, muita gente fotografa como profissional, como arte mesmo. Tem gente que fotografa como um serviço ou como uma necessidade de um cliente, né? Foto de produto, ou foto de um evento, né? Fazer foto de um casamento lá. Então, mas é para atender a expectativa dos noivos e tal. Mas cada um faz a foto porque tem paixão por ela, né? A gente fotografa porque gosta disso. E cada um é motivado por uma coisa. Quando a gente vê alguma coisa que faz a gente, que move a gente a pegar a câmera e fazer a foto, cada um tem um motivo no seu interior que faz isso acontecer, né? E eu sei que muitos de vocês, comigo já aconteceu isso também, de um certo momento patinar na parte técnica, porque não sai aquilo que a gente queria, e dá vontade de desistir, né? Falar, que saco, isso aqui é tão difícil. Mas o que faz a gente continuar a fotografar, o que faz a gente insistir e perdurar, né, na fotografia? Então, aqui eu queria mostrar para vocês um vídeo que é um trechinho de um filme que chama, uma historinha que chama Life Lessons, que está dentro de um filme que chama New York Stories, e é a direção do Martin Scorsese. É um filme já bastante antigo, mas é a história de um pintor que tem uma assistente. Essa assistente, como é muito comum acontecer, ela também é pintora, também é artista, mas ela está aprendendo e ela fica pedindo para esse pintor dar para ela uma opinião, uma posição sobre o que é o trabalho dela, se ela é uma boa pintora, se ela tem chance de se desenvolver ou não. E ele não sabe bem dizer que para ela. Assim, ele acaba falando para ela uma coisa que me pegou muito forte quando assisti esse filme, que fala sobre essa necessidade que a gente tem de fazer arte. Deixa eu colocar o filme para vocês verem e a gente volta a conversar já. É incrível como está. É incrível como está ficando mais interessante. Como assim interessante? Não está chato. Sabe, há uma bela ironia, seu favor. Ironia? Ironia. E a tensão? Da última vez você... Bem? Você é muito falso. É a única pessoa no mundo que pode dizer isso sem morrer. Olha, dá pra dizer se você acha que eu sou boa ou o que achou. Me disse. Parou de sair o áudio aqui do vídeo. Para mim tá sem som também. Eu vou voltar então, pessoal. Teve problema no áudio, vamos começar de novo. O que esse risco apareceu aqui? Tá fazendo intervenção aí, Cuca? Fazendo intervenção. Eu vou ligar. Espera aí, eu vou mudar o parcelamento aqui, só um instantinho. Fica lá embaixo, vai. Aqui, não é? Tá. Não é. Aqui. Aqui. E agora vai. Que é isso? Como assim?
É invasão! Nossa, deu um bug na minha cabeça agora. Bom, vamos assistir o vídeo então. Vamos lá. É incrível como está ficando mais interessante. Como assim interessante? Não está chato. Sabe, há uma bela ironia a seu favor. Ironia? É, bela ironia. E a tensão? Da última vez Tudo você... Bem? É, bem. Você é muito falso. É a única pessoa no mundo que pode dizer isso sem morrer. Olha, dá pra dizer se você acha que eu sou boa ou que achou. Me diz se eu tenho talento ou se você acha que eu estou perdendo meu tempo. Porque às vezes eu acho que eu vou desistir. Por quê? Me diz o que você acha. Anda! Que diferença faz o que eu acho? É seu. Ou seja, você faz arte porque precisa, porque não tem escolha. Então isso não é talento, é não ter outra escolha a não ser fazer. E você é boa? Tem 22 anos, quem sabe? Quem liga? Você quer desistir? Se desistir, não é uma artista de verdade para começar. Pelo amor de Deus. Bom, voltamos aqui. Deixa eu tirar o meu microfone daqui. E aí, beleza? Estão me ouvindo? Então, se alguém quiser comentar alguma coisa sobre o filme, fique à vontade. Onde que a gente ergue a mão mesmo, Cuca? Do lado aqui, onde tem a... você tem que clicar embaixo do seu vídeo, aí está escrito participante. Você clica aí e vai aparecer uma tabelinha do lado direito. E ali, embaixo de todos os participantes, não está aqui. Uma mãozinha aqui. Porque você está como co-host. Por isso que não aparece. Essa mãozinha aqui? Tem isso aí. Então pode falar, Angelita, já levantou a mão. Agora pode falar. Não, eu iria falar uma outra hora. Agora... Não, beleza. Então você já sabe onde está a mãozinha. Bom, esse filme eu achei muito interessante, eu gosto de comentar sobre ele, porque, na verdade, é isso. Quando a gente fotografa, a gente faz isso por quê? Né? Às vezes a gente insiste com o trabalho, a gente insiste não só com a fotografia, mas com a pintura, com a música. A gente quer expressar alguma coisa. E eu não sei para vocês como é que é, mas a gente quer fazer, às vezes, para o outro, mas a gente está fazendo mais por nós mesmos. Aí, no caso da assistente ali, o que ele quis dizer é isso. Não adianta ela ficar pensando que as pessoas vão achar do trabalho dela. Ela precisa fazer isso. A gente faz arte, a gente produz arte, fotografa, no caso, mais para a gente do que para o outro. Já teve caso de clientes me pedirem um tipo de foto, eu fazer, e aí na hora de escolher, o cliente escolher uma foto, eu falar, não, escolhe essa, porque essa que você escolheu não está boa. Porque para mim, se não chegar no resultado que a gente quer, não valeu ter feito aqui, né? Então, acho que é uma necessidade mais da gente de fazer do que do outro. Claro que é legal agradar as pessoas, né? Mostrar uma foto e a pessoa elogiar, falar, pô, bacana. A gente fica com a sensação de que a gente chegou lá, a gente conseguiu atingir o objetivo da gente. Mas isso, até que ponto é tão importante, né? Até que ponto não é importante a gente se revelar e se realizar na foto? Até porque, às vezes, a gente fotografa uma coisa, produz um material que pode causar uma reação diferente do que a gente esperava, né? E a gente precisa perguntar assim, o que é uma boa foto, né? A gente mostra a foto para a pessoa, esperando que a pessoa goste, que ache boa, mas o que é uma boa foto? Isso é uma pergunta que a gente precisa se fazer constantemente, né? Quais condições necessárias para se fazer uma boa foto? Tem gente que fala assim para mim, poxa, mas se eu pudesse ir lá para o deserto do Atacama, igual o fotógrafo X foi, eu também faria fotos e tal. Nem sempre, né? Eu já vi trabalhos muito interessantes que as pessoas fizeram dentro da sua própria cidade.
Teve uma época que eu fotografava fotos de natureza num jardim da casa que eu morava. Era um jardim pequenininho. E para minha surpresa, eu encontrei nas minhas pesquisas um fotógrafo que fazia um trabalho assim também. O cara tinha um trabalho monumental no jardim de casa. Ele inventava umas traquitanas e fazia fotos de macro impressionantes. E aí, coisas que a gente precisa sempre pensar quando a gente avalia essa questão da qualidade, se a foto é boa ou se não é, né? Aí tem aquela questão do conceito de belo. O que é o belo, né? A gente procura o belo na arte. Isso é uma questão que envolve a estética, envolve muita discussão, envolve muita coisa. Mas o belo, assim, eu só peguei assim, dois aspectos que na Grécia Antiga já se desenvolveram lá conceitos de belo, como, por exemplo, que o belo está ligado ao universo, é uma essência que está ligada ao universo, não depende de eu estar lá observando. O belo existe por si. Ou um outro conceito que o belo ele precisa ser útil, né? Alguma coisa, para ser bela, ela tem que também ser útil, ela proporcionar alguma coisa, não está só associada à aparência, ela tem que ter uma utilidade para ser o belo. Né? E tem outros conceitos de belo que vêm se discutindo ao longo da história. E, inclusive, o modernismo, uma das propostas do modernismo era derrubar esses conceitos de belo. Né? Por isso que a arte acadêmica veio carregando isso até o começo do século XX, a arte acadêmica ainda existe, claro, né? Assim como as outras expressões de arte existem para além do modernismo, mas houve ali um momento de se quebrar esse conceito de belo. E hoje, para a gente aqui que fotografa e mostra foto, tem outro conceito que é o da beleza, né? As pessoas olham a foto e falam assim, não gostei disso, é um gosto pessoal, né? Essa foto é feia. E aí eu sempre faço uma comparação, né? Que a gente não tem esse conceito de feio para pintura, né? A gente vê uma pintura que pode dizer assim, não gostei muito. A gente tem uma leitura crítica que é importante ter, né? Mas a gente dificilmente fala que uma pintura é feia, né? Ou que a música é feia. São expressões artísticas e culturais que vão acontecer ao longo do tempo, né? E por que a fotografia a gente pode caracterizar como feia, né? E surge também junto com esse conceito de feio e bonito, de belo, o que vale ou não vale como uma produção, o conceito de qualidade, né? Vale para texto, né? Até que ponto esse texto tem qualidade para ser considerado como arte, ou que até que ponto essa pintura tem qualidade ou a fotografia tem qualidade para se considerar como arte. Né? Aí a gente pega um conceito que vale muito para a indústria, né? Mas resumindo, é uma coisa assim, que a qualidade de alguma coisa, né? Ela é mensurada quando essa coisa atende à necessidade, à expectativa de quem consome isso. Ou seja, se atendeu à necessidade da pessoa, do espectador, ela tem qualidade. Se não, não. Ou seja, se eu faço uma foto e quem olhou aquilo não gostou, é porque ela não tem qualidade. Acho que não é bem isso, né? O conceito de qualidade tem que ser revisto, porque assim a vanguarda caminha, né? A vanguarda propõe caminhos novos para a estética e é assim que a gente consegue progredir. Senão a gente estaria fazendo arte rupestre até hoje, pintando na parede das cavernas, né? Como é que a gente associa, então, essa forma com o belo? E quando a gente fala da beleza simplesmente como uma opinião, né, fica restrito à questão do gosto. Então, eu gosto dessa foto, o Rodrigo gosta de outra, a Ângela gosta de outra, e a gente fica cada um na sua caixinha, né? Então, eu gosto disso, o gosto não se discute, então, beleza. E eu acho que para que a arte ela se enriqueça, a cultura enriqueça, é preciso desenvolver uma discussão sobre o gosto. E a discussão sobre o gosto não é um conflito, ele não envolve conflito, mas é uma discussão dialética, né? Por que eu gosto disso e o outro gosta de uma outra coisa tão diferente de mim? Na música acontece muito isso, e é preciso que a gente tenha esse encontro. E na fotografia também, né? A gente vê uma foto que alguém fez, quando a gente cria um conceito isolado, a gente fica numa caixinha e o outro fica na outra caixinha. Então a proposta aqui é que a gente saia dessas caixinhas, que a gente se encontre, e durante a oficina, inclusive, a ideia de trocar, né, experiências fotográficas para a gente caminhar junto, né, e se desenvolver
enquanto produtor de linguagem e de arte. Eu acho que o debate sobre linguagem estimula outras formas de ver o mundo, que eu posso não estar percebendo e os outros, quem está perto de mim, pode me ajudar. Isso ajuda a gente a compreender, inclusive, fenômenos socioculturais, né? Como é que a sociedade se desenvolve, porque o conceito de estética em outras expressões da cultura também evoluíram e mudaram, né? A roupa que era bonita, considerada bonita na década de 60, hoje é uma coisa muito estranha, né? E se a gente usasse uma roupa que a gente usa lá na década de 50, o pessoal ia achar que a gente tinha vindo de outro planeta. Então isso é importante e a arte permeia tudo isso, né? Você entender que a arte evolui, ela caminha, ela se desenvolve. E isso ajuda a gente, inclusive, se colocar onde que a gente se encontra dentro desse processo, onde que o nosso trabalho se encaixa e como é que ele se desenvolve. Isso ajuda, no final de tudo, a compreender melhor o nosso trabalho, como é que o nosso trabalho se desenvolve. Isso é muito importante, né? Porque essa questão do nosso trabalho está muito ligado à experiência e maturidade, e a gente não pode ficar só sujeito ao que os outros acham da nossa foto. É importante ter esse diálogo com quem vê o nosso trabalho, mas é importante a gente desenvolver essa maturidade. Quando eu comecei a fotografar, teve um momento que eu achava que era o máximo. Logo no começo, acho que é muito normal isso. Eu falei, nossa, eu sou o melhor fotógrafo da minha rua. Depois de um tempo, a gente começa a achar que não é bem assim. Em seguida, a gente começa a achar que a gente é o pior fotógrafo do planeta. Não é só da rua, não. Depois, com o tempo, aí chega no ponto ideal, que é a gente conseguir entender o nosso trabalho, olhar para ele e sentir que nesse trabalho eu cheguei lá. Eu consegui expressar o que eu queria. E consegui entender que no meu trabalho eu não andei tão bem assim, eu não consegui chegar onde eu queria chegar e não consegui expressar o suficiente. Isso ajuda a gente a se colocar melhor em relação ao nosso trabalho, quando alguém elogia, às vezes, uma coisa que a gente não gostou, ou quando alguém critica, ou acha horrível, acha estranho aquilo que a gente fez e que a gente está tirando de dentro da gente como uma preciosidade. Né? Como dizia o Caetano, Narciso acha feio o que não é espelho, né? Porque muitas vezes as pessoas olham qualquer obra de arte e se estranham porque não se veem, de alguma maneira não vê suas experiências reveladas ali. É importante a gente se abrir para conseguir entender essas experiências. Por causa disso, eu queria mostrar para vocês aqui uma sequência de imagens para falar um pouco sobre como a estética se transforma ao longo da história. Né? Então, vamos dar uma olhada nisso aqui. Vocês estão vendo aí um estudo, né, que é do Da Vinci. Todo mundo aqui conhece o Leonardo da Vinci. Ele era artista plástico, pesquisador, físico, químico, anatomista. O cara era uma sumidade, né? E ele fazia parte no fim da Idade Média ali, para o Renascimento, e ele fez parte, então, de um movimento que resgatou os clássicos e tudo. Então, Da Vinci, assim como seus contemporâneos ali, queria ter um desenho melhor, um traço melhor. Logo na sequência entra o Barroco, né, que tem essa característica de expressar com detalhes, né, a imagem, e quase hiperrealista para a época. E aí, para entender isso melhor, Da Vinci então começa a fazer, não só ele, outros, depois a gente vai ver mais artistas fizeram isso, começam a dissecar cadáveres, né? Essa imagem aqui são cadáveres que dissecavam e fazia o desenho da musculatura, dos ossos, para entender melhor como é que funcionava o esqueleto e os movimentos, né, do corpo humano. Então, ele se baseava nisso. Essa imagem aqui é bastante conhecida, né? Uma ideia geral de proporções do corpo humano, baseado na arquitetura grega. Isso aqui é um estudo de cabeça, e quando a gente fala de belo, né, a gente pensa em beleza, e essa cabeça aqui não é propriamente a coisa mais bonita que a gente poderia imaginar de ver numa pintura, né? Uma coisa estranha. E é um estudo de cabeça que ele fez, certamente, partindo de cadáveres que ele dissecava. E aqui a gente vê uma outra imagem do Andrea Vesalius. Esse cara é belga. E ele era médico e anatomista e artista plástico também.
mais ou menos da época do Da Vinci, um pouco depois do Da Vinci. E ele também dissecava cadáveres para estudo, e ele usava isso, como não tinha fotografia para registrar, ele pintava, desenhava, e isso passa a ter um caráter de arte, né? Quer dizer, esse esqueleto aqui, ele está numa expressão, ele tem uma expressão, né? Ele foi desenhado ali com uma expressão humana, tem um cenário lá atrás, então esse cara desenvolveu esse trabalho como arte mesmo. Isso aqui é um desenho que mostra as vísceras, né, o abdômen aberto e tal. Um desenho bem primário do que está dentro do abdômen ali, mas esse monte de imagem em volta é um trabalho artístico fantástico, né? É considerado um grande artista. Isso aqui é uma ilustração da época, das aulas que ele fazia em público, né? É uma aula de anatomia, tá aqui o cadáver no meio sendo dissecado. Esse monte de imagem é uma característica bem típica dessa região e do Renascimento mesmo, né? Esse monte de imagens que a gente pode percorrer o olhar ali, mas a figura central é um cadáver sendo dissecado. Esses caras foram considerados artistas durante muito tempo, são hoje considerados artistas, né? E aí a gente chega no século XX, bem agora, né, nosso contemporâneo, a gente vê esse cara que faz esculturas desse tipo aqui. Isso chocou muita gente, porque isso, na verdade, é uma pessoa. Essa pessoa andou por aí, foi viva, e tudo que a gente está vendo ali são nervos, ossos, músculos, tudo isso aqui é um corpo humano de verdade. Ele desenvolveu uma técnica lá para plastificar, e aí ele começou a fazer essas esculturas. Isso aqui é um xadrista, né? Tem vários jogadores de xadrez que ele fez, dá para ver detalhes aqui de nervos, tendões, Dr. Décio aí que é do ramo, né? E ele conseguiu fazer isso e dar expressão humana, né? Como se fossem pessoas vivas. E esse é um dos quadros, uma das obras, né? Uma das esculturas mais chocantes dele, que é uma mulher com um feto dentro, né, do ventre aqui. É o Van Hagens, que é um alemão, e esse cara chocou muita gente, né? Quando ele fez exposições aqui no Brasil, ele fez algumas exposições e ele causou muita polêmica, né? Ele era anatomista e ele fez exposições no mundo inteiro e quase foi processado, sofreu muita crítica, foi impedido em alguns lugares de fazer exposição. E as críticas que ele recebeu não foram de cunho artístico ou estético. As críticas que ele recebeu foram de cunho religioso e ético. Então, e por que eu estou falando disso? Que eu estou falando de linguagem? O que isso tem a ver com a linguagem? É porque isso é uma expressão que esse cara desenvolveu, além de ser médico, como artista também, e é uma expressão de linguagem. É uma forma como ele constrói a narrativa dele, e é uma coisa que ele quer mostrar para as pessoas. A gente pode interpretar que ele quer mostrar com isso a beleza, né, da natureza, da construção do corpo humano. Mas, de qualquer maneira, são coisas que, de certo modo, Da Vinci fez e outros tantos artistas, como a gente viu aqui, né, fizeram também e foram considerados artistas. E são considerados artistas hoje, estão em museus. Tem outros artistas que fizeram esculturas com esqueleto mesmo de verdade também, né, no século XVII, XVIII, enfim. Mas a importância de a gente ver isso é entender que, às vezes, a linguagem, a estética que a gente desenvolve pode chocar o outro. Nem sempre a gente faz uma foto para que seja bonitinha. Eu costumo chamar de estética do bonitinho mesmo, né? A gente faz uma foto e a pessoa fala assim, puxa, mas está torto. Puxa, mas a expressão da pessoa, puxa, mas esse cara é muito velho, enrugado. E, às vezes, essas rugas trazem uma outra beleza. E, às vezes, o que a gente quer não é expressar beleza, é expressar um choque. A gente quer expressar uma angústia. E por isso que eu acho importante conhecer um pouco de trabalhos assim, que não são aquela beleza que a gente está acostumado a ver. Né? Ângela, é que eu não estava com a tela toda visível aqui. Desculpa, Angelita, pode falar. Tem que tirar do mundo. Você estava no mudo, Ângela. Pode falar de novo agora, por favor. Não. Por que você quer que eu fale? Você levantou a mão. De novo. Levantei a mão agora? Não. Deve ser daquela hora que estava até agora, então. Não, beleza. Bom,
pessoal, mas enfim, essa ideia de olhar para isso, que às vezes as pessoas podem se perguntar assim, pô, por que a gente está vendo pintura, escultura? Porque é importante isso. O Cartier-Bresson é um fotógrafo dos mais importantes agora do século XX, da metade do século XX. E quem já me conhece sabe que eu sou apaixonado pelo Cartier-Bresson. E ele falava isso, que se você quer aprender a fotografar bem, quer produzir fotos incríveis e tal, vá para o museu. Porque no museu você vai ver muita coisa, muita obra de arte, de pintura, escultura, e a gente é resultado de tudo que a gente viu e adquiriu de cultura na vida, né? Então, para tudo que eu fotografo hoje, com certeza tem um pouco do que eu vi, do que eu ouvi de música, do que eu li de poema, de romance, de tudo que eu li e que eu absorvi de arte, vai acabar desembocando no que eu produzo de arte como fotografia. Então, é importante a gente ver como é que essas expressões acontecem em outras modalidades de arte, como isso pode ser chocante, mas são linguagens que a gente produz. E isso eu quero sempre mostrar para ajudar a sair das caixinhas, do que é bonitinho, que é confortável a gente ver. Às vezes a arte é desconfortável também. Né? Beleza até aí? Dúvidas? Alguém quer falar alguma coisa? Bom, então eu vou partir agora para 3 músicas que são curtinhas. Queria mostrar rapidamente para vocês, para a gente partir para uma dinâmica que a gente vai fazer. São músicas que elas têm uma diferença de acordo com a época que elas foram compostas. Vamos lá. A primeira é do Vivaldi, é uma música sobre a primavera. Vou compartilhar aqui, né, o áudio. Ah, já tá. Não, você tem que dar ok. Sim. Deixa eu... Beleza? Conhece já essa música? É uma música muito famosa, tal, que ela geralmente as pessoas gostam muito porque ela é suave, ela expressa a primavera do ponto de vista Vivaldi, né, no século XVII, assim, 17, 18, que assim a primavera na Europa, depois de tudo congelar, tudo muito frio, aí começam a nascer as flores, aquela coisa bonita, suave e tal. Aí, anos depois, no século XX, um outro compositor também compôs uma outra música em homenagem à primavera, que é a Sagração da Primavera. Vamos ouvir um pouquinho. Beleza? A pegada das duas primaveras, elas são ligeiramente diferentes, né? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Eu. Primeiro, acho que o Rafael tinha começado primeiro. Não, o César. Então vai lá, César. Eu acho que é muito louco a diferença de pegada, que às vezes é o olhar que o cara tem da primavera, né? E eu acho legal o jeito que ele conseguiu passar com a música. Dependendo do cara, tava vendo um jardim florido com borboletas, né, na primavera, e o outro cara viu um urso saindo da hibernação e indo caçar, né? Então acho que depende do que o cara tá vivendo ali, né? Sei lá, muito louco, um choque. Pô, legal. Eu acho legal porque Décio, você vai falar, Décio? Essa música foi vaiada na estreia.
Foi um absurdo a reação à música do Stravinsky. Verdade. Para quem não sabe, aqui nós temos alguns músicos aqui, o Décio e o César que falaram agora são ambos músicos. E o Décio é músico faz muito tempo, né? Ele é quase contemporâneo do Vivaldi, inclusive. Acho que foi bastante tempo. Mas eu achei interessante o que o César falou. Olha, falando em músico, Michel Teló, ainda te pego. Aí sim me pega. E você sabe do que eu estou falando. Mas, olha, eu achei interessante o que o César falou, porque eu também acho isso, que Vivaldi deve ter visto as flores saindo, as borboletinhas, e Stravinsky viu a explosão de cores que é a primavera, né? Porque o inverno é todo cinza. E aí, de repente, ele viu as cores saindo assim, explodindo, né? Ou, quem sabe, um urso saindo da caverna, tudo. São visões diferentes. Mas, ao mesmo tempo, aqui tem mais músico para me falar sobre isso, mas, na verdade, a música do Vivaldi é totalmente assim, agradável aos olhos. Aos olhos não, aos ouvidos, né? E a música do Stravinsky parece umas porradas, né? É uma coisa dissonante. Que, aliás, é uma coisa que Stravinsky desenvolveu mesmo, né? Essa coisa é totalmente dissonante, uma coisa maluca. E causou uma impressão muito estranha, né? Para ter uma ideia aqui, o Décio falou isso, mas é que causou. Tem um relato de um cara da época, que era crítico de música, ele diz assim que a estreia resultou no mais famoso escândalo da história da música. Que praticamente ninguém no público estava preparado para tamanha ferocidade, tamanha complexidade, estranheza rítmica. Estou falando do ritmo também, né? Que as pessoas gritavam, esbravejavam. Você está louco? Mas Stravinsky hoje é considerado um grande músico. Né? Com o tempo as pessoas entenderam isso. Mas no momento que ele fez, aí volta naquela mocinha lá, assistente do pintor, né? Se alguém, diante disso, o Stravinsky podia enfiar o violino embaixo do braço e ir embora, né? Mas ele sabia o que ele estava falando. Então, é nisso que eu acho importante a gente pensar como a nossa linguagem é bem estruturada e a gente querendo fazer linguagem, a gente desenvolve coisas novas, a gente propõe uma nova estética. E anos, a gente pensa assim, só porque foi um século XVII, século XVIII ali, e aí o outro foi no século XX. Mas esse outro cara que eu vou tocar aqui, também é da mesma época do Vivaldi. Cuca. Oi. Stravinsky hoje... Oi? Stravinsky hoje é um clássico. É um clássico, não é? Então, é um grande... É considerado um grande músico, né? Foi um herege, né? Foi uma coisa louca. Mas virou na clássico. Época ninguém entendeu, né, o que ele estava fazendo, mas hoje... E na foto deve ter muitos assim também. Sim, e hoje podemos ter aqui. Hoje a gente pode estar fazendo isso. A gente pode criar estéticas que podem chocar. Mas esse é o nosso papel também, né? Não se intimidar com o outro. Né? Eu só queria mostrar esse rapidinho, só um pedacinho, que é o seguinte, ó. Esse é um outro cara que é também da mesma época do Vivaldi. Eu acho que, assim, eu como admirador de música, apreciador, eu acho assim, que é fantástico esse cara fazer isso naquela época, porque quem não aprecia música pode ter a impressão que é um estudante de violino que está tentando fazer a aula dele e não está conseguindo, porque esses ataques do violino, né, parece que está desafinando, né? Na verdade não está. Mas veja que ousadia que esse cara teve nessa época, que essa é uma pequena amostra da ousadia, do tamanho da ousadia que ele fez durante a vida dele, né? Então, são exemplos que eu quero mostrar da linguagem que a gente pode transpor para a fotografia, que a gente pode e deve ser usado. Né? Bom, vocês têm alguma coisa a colocar? Podemos partir para uma... Pode falar, Rua. Você está mudo, pode falar agora. Sim, agora... Esse terceiro que você colocou, quem que é? Bach. Bach. Esse é Bach. Primeiro era Vivaldi e esse é Bach. É considerado também
um dos maiores compositores e tal, o cara de uma importância enorme. Eu cheguei a pensar que fosse Paganini. Nicolò Paganini. Teve uma vez que eu vi, eu me confundi, achei que era também. Que Paganini tem umas coisas assim, meio estranhas também. Estranho sim. É louco, né? Tem uns casos que ele tocou só com uma corda de violino e conseguiu fazer todo o concerto. Era violista do diabo, alguma coisa assim. É louco, né? Isso deve saber bem isso daí. O Cuca e Rodrigo, isso Oi. daí são partitas de Bach para violino solo. É só violino. Sim. Essa peça chama Chaconne, porque ela é uma repetição, e ele vai crescendo e aumentando. Isso já foi gravado para violão, para orquestra, para piano, tem transcrição. Essa peça é fantástica. Chaconne, que chama. Legal, obrigado pela informação aí, viu? Partita número 2, eu sei como é que fala 2 em italiano. Para violino solo. Certo. Bom, pessoal, vamos fazer então uma dinâmica agora, que é o seguinte. Vocês vão para uma sala, a gente vai colocar aqui para vocês um link. Já está lá? Não, né? Posso pôr? Coloquei. Colocou já? Então, tem um link no chat de vocês. Vocês estão vendo à direita de vocês? Antes de clicar, compartilha sua tela. Básico lá em cima. Básico lá em cima. Basic, tá. Então, e agora? Qual que é? Pode ser só a janela. Esse daí. Tá. Então, essa aqui. Não? Essa aqui. Tá. Então, vamos compartilhar, pode clicar no link que está ali no chat. É verdade. Pode clicar ou não? Pode clicar no chat agora. Tá. Onde está o meu aqui? Você está no PPT lá. Lá vai escrever. Pode clicar no link. Eu não achei. Acharam o chat à direita? Não. Então, você está no celular. Putz, como é que faz no celular? No celular é mais chatinho. O que dá para fazer é que quando for dividir no grupo, quem tiver conseguido acessar o documento, compartilhe a tela para ela conseguir ver lá no grupo, tá? Quem tiver com celular, então vocês entenderam? Quando tiver, a gente vai dividir vocês em grupo de novo. Aí quando estiverem no grupo, vocês acompanhem pelo que os colegas vão estar lá. É isso? A questão do número. Oi? Número de grupo. Você está falando. Aparece lá por número. Eu não sei. A gente vai falar. Não, a gente vai falar. A gente vai falar. Desculpe, Super Marina. Bom, vocês... Bom, vocês estão vendo a tela, essa tela agora que eu estou mostrando aqui, né? Só 2 pessoas que entraram. Tem mais alguém que está vendo? Mas já pode clicar no... Pode. São 2 fotos, né? 2 fotos. Mas clica no link de vocês e abre o link de vocês também. Mostra para ele. Clica no link de novo. É que você clicou. Clica no link de novo. Mostra que tem que clicar. Ó. Aí, quando vocês clicarem nesse link aí, vai aparecer um arquivo. Tá vendo a mãozinha aqui? Está escrito abrir com apresentação Google. Vocês cliquem aí para abrir em modo apresentação. Ok? Entenderam? Sim. Quem conseguiu abrir faz assim, ó. Joinha. Boa, várias mãos. Ok. Só uma dúvida. Diga. Eu consegui abrir,
mas ele não aparece, não tem essa opção do meio aí, abrir com apresentações Google. Ele Mesmo levando o ponteiro lá para cima, aparece ou não? Eu vou testar de novo, deixa eu ver aqui. Levando o ponteiro lá para cima, perto da barra de ferramenta. Tá, porque eu não estou logado no meu Gmail. Espera aí, só um instantinho, então. Gilberto conseguiu? Beleza? Tá. Então, olha, dê uma olhada no que está dizendo nessa primeira tela aí. Vocês vão ficar durante 10 minutos nessa sala, e aí vocês vão conversar sobre a imagem que foi atribuída ao grupo de vocês. Vocês vão discutir sobre o sentimento, a sensação que traz primeiro em relação a essa foto aí. Né? E vocês vão ver que do lado da foto tem uma parte branca aqui, onde vocês vão anotar isso. Vocês vão discutir o que isso desperta em vocês, a primeira impressão que isso desperta em vocês, né? Não só a primeira, mas o que isso desperta em vocês. Vocês vão anotar, e considerando todos os aspectos que vocês acharem importantes. Né? Não é tentar descrever a foto, não é descrever o que vocês sentem em vários sentidos em relação a essa foto. Fiquem atentos ao tempo, que o tempo é fixo, é 10 minutos depois vocês voltam, e escolham um relator depois para fazer um comentário aqui para a gente, o que vocês acharam. Beleza? Não esqueçam de definir quem é o relator. Rodrigo, você quer começar falando e depois eu falo? Eu nem gosto de falar muito, me elegeram aí para ser o relator, mas a foto 3, acho que o pessoal, não sei se eles puderam ver dos outros grupos, mas é um homem, aparentemente num beco, né, numa rua bem estreita, essa daí. E aí esses foram os sentimentos que causaram na gente vendo a foto, né? Solidão, mas ao mesmo tempo empatia, porque apesar do cara estar sozinho, ele tem um companheiro ali, né? Tem tanto o cara com o animal, possivelmente é dele, porque gato, né? Gato dificilmente se aproxima de quem ele não gosta, de quem ele não conhece, né? São raras exceções. Então, apesar da solidão, apesar da sensação de tristeza, né? Um tem ao outro, né? E causa uma sensação de frio também, acho que por conta do aspecto preto e branco, né, da cor, sem cor da foto, na verdade, né? E agora, olhando até, dá para ver que lá atrás parece ter até uma neblina lá na parte do fundo da foto, né? Lá longe. Um pouco de opressão por conta do espaço, né, fechado, uma rua, os prédios aqui do lado onde ele está, parece que nem tem janela, ou se tem completamente meio fechado, uma coisa meio obscura, né? Uma coisa meio de opressão também. Contexto histórico remete a uma época mais antiga. Eu cheguei até a citar alguma coisa ligada à Grande Depressão, ou se não, à Guerra Fria, mas como tem ali atrás, o Penny, parece alguma coisa ligada à Company. Então, parece alguma coisa de um país que tem a língua inglesa, né? Assim, algum período de crise aparentemente global, alguma coisa assim que afetou muito as pessoas, e é parecido com o que a gente está vivendo hoje em dia, né? Desse lockdown, da quarentena. E alguém que parece que até escapou um pouco disso, conseguiu sair para a rua e está ali com alguém. Esse alguém é um animal, mas que está servindo para ele como refúgio e companhia. Legal. Agora, o grupo, vamos poder partir para o grupo 1, é isso? Pode, é porque eu tinha caído a conexão, eu fui sair daquela sala separada e caí. Eu não sei se vocês tinham chamado o nosso grupo antes. Desculpa. Não, beleza. A gente inverteu um pouco porque o rapaz ia ter que partir para outro compromisso. Ah, sim. Ok. Deixa eu só tentar aqui, porque vou sair da tela maior para conseguir ler. O nosso grupo aqui, a gente colocou sentimentos, despertaram cumplicidade,
isolamento, solidão, resgate do animal, igualdade, empatia, parece ter tomado um fora ou ter sido despedido do trabalho, e angústia. Contexto, pode seguir? Legal. Tá. Contexto histórico, a gente colocou uma situação de isolamento que remete aos dias de hoje, um mundo cinza, sem cor, um local de periferia, fora do Brasil, mais simples, fechado, parece ser uma foto mais antiga, um lugar sujo, um beco. Sobre o contexto da criação, a gente colocou um momento de isolamento, mostrar algo mais particular e um ângulo de superioridade. E aspectos técnicos, o fotógrafo conseguiu passar que está em um local escuro, gostamos da perspectiva, texturas, e ele conseguiu enfatizar a luz fora do beco. É interessante porque os prédios são enormes, né? O personagem é minúsculo, né? E ele dá uma dimensão muito pequena, né? Uma pequenez para o homem que está ali, né? Exato. O próximo grupo é o 2. O grupo 2, quem vai falar? Deixa que eu vou. A gente falou sobre clausura, tá? Que dá a impressão de ser um corredor ali com uma clarabóia. Depois que o grupo fechou, me veio alguns sentimentos em relação, eu acho que o pessoal há de concordar, não só o sentimento de clausura hoje, mas me lembrou muito um momento histórico, quando os judeus estavam praticamente escondidos nas casas, como no Diário de Anne Frank, por exemplo, né? Me deu essa sensação dessa coisa de estar escondido. Os aspectos técnicos, a gente viu linhas guias, é claro e objetivo, né? A questão dos surtons, são todos tons de marrom, com um pouco de cinza, então trabalhando poucas tonalidades de cores. E por causa dessas linhas geométricas todas, não sei, deu impressão para a gente de uma levada meio cubista, tá? Tem uma pegada cubista nessa imagem aí. Eu acho que é isso. Beleza. O grupo 4 agora, é isso? Grupo 4. Quem é o grupo 4? É o nosso? Eu acho que é o nosso celular. É que eu tô meio perdida no celular. É para eu falar? Pode ser. O que o nosso chamou muita atenção foi que logo de começo, uma das participantes, é que eu não sei o nome de todos, mas ela achou que ela não estava vendo a foto inteira. Ah, tá. Então, logo de cara, foi uma sensação de que estava tipo, inacabado. Legal. E também parecia que era um lugar meio imaginário e que esse alçapão era meio que puxava para a realidade. Foi uma das coisas que a gente também interpretou. E que ele é a saída tipo real assim, para a realidade. E que traz um suspense, né, que é tipo que a gente viu na foto. E também essa geometria foi o que ele falou, que é meio cubista, né? Que esse jogo de luzes e também que dá a sensação de um medo do desconhecido, porque tipo a gente não consegue quase ver, não dá para a gente tem que imaginar muito, porque não tem como ser tipo realista assim na foto. E uma das coisas que eu falei é que parece que a sensação que traz é que tipo que alguém tá se mudando e bateu a foto, que parece que foi batida sem querer, tipo, ele tava de mudança e bateu, assim. E a gente não conseguiu achar um contexto histórico porque ela parece meio atemporal. E depois, no final, quando tava, tipo, quase acabando o tempo, a gente pensou, eu não lembro quem foi que falou, que, na verdade, não precisavam ser necessariamente a sombra de uma porta.
podia ser, na verdade, tipo um jogo de luzes, como se fosse um holograma, que foi tipo criado propositalmente, e que na verdade esse alçapão que tem em cima podia ser uma janela e a foto estava virada. Foi, acho que isso. Legal. Nossa, eu acho que essa é a parte mais gostosa de fazer. Até porque a dinâmica de desenvolvimento da linguagem das próprias fotos, né, tem isso, né? Mas eu achei interessante algumas coisas que eu vi aqui, tipo a história do preto e branco, que confere um aspecto frio da outra foto, né? E essa ideia de que parece que alguém escapou, parece que é uma história de isolamento como a gente está vivendo hoje, e que a gente que alguém escapou dali e foi para a rua, né? Engraçado como as coisas trazem as experiências que ele está vivendo, ou que viveu, né? E a gente coloca as experiências na foto. Talvez se a gente visse essa foto 6 meses atrás, a gente não tivesse a impressão de prisão que a gente está tendo hoje e que o cara foi, né, para a rua. Olhem como é interessante, como a experiência de quem está vendo, a expectativa e a vivência de quem está vendo a foto conta muito, né, pro que ela vai perceber. Por isso que eu gosto até de ver foto de vez em quando. Tem alguns, esse autor dessa foto, Cartier-Bresson, eu sou apaixonado pelo trabalho dele, eu gosto de rever de vez em quando, porque me trazem sensações diferentes. Como acontece com cinema, né, o filme, a gente assiste várias vezes e tem experiências diferentes, ou um livro que a gente lê anos depois e revive outras experiências, porque a gente está diferente, embora a obra seja a mesma, né? Isso é muito interessante. E agora, em relação a essa foto a foto essa que parece que tem a clarabóia que vocês comentaram, né? Eu achei interessante um comentário que diz assim que não há sombra. E na verdade ela é feita por sombras, né? Ela não tem uma sombra de um elemento que se projeta. Ela é feita pelas sombras do que vem de fora da cena. A impressão de estar inacabado também achei uma coisa interessante, porque acho que o mesmo fator que causa a impressão de ser inacabado é o mesmo que causa a impressão de ser atemporal e que, na verdade, é um outro elemento que a gente pode encontrar nessa foto. É que ela tem um discurso, ela não tem um discurso, ela não tem uma história. Ela até tem um discurso, né, mas ela não tem uma história, ela não tem um desenvolvimento. Ela não é descritiva, por isso ela é abstrata, né? Então, ela não tem um fato que está relatado, a gente não pode escrever isso, não tem um verbo para essa foto. Ela é o sempre, ela é atemporal porque ela não tem uma narrativa. Ela tem um discurso, né? Mas ela não tem a narrativa, ela não tem essa cadeia de acontecimento, então ela não expressa nada. No caso do homem sentado lá no chão, a gente pode imaginar que ele está ali porque ele teve uma vivência de alguma coisa, então ele foi levado a uma sensação de solidão, ou ele fugiu de algum lugar, ele tem um gato, mas o fato é que tem uma narrativa, e essa foto não tem narrativa. Propor isso como desafio, fotos que não têm narrativa, porque está muito acostumado em ver isso na vida da gente, né? As coisas acontecendo como uma sucessão de coisas. Só para situar, a primeira foto, então, é do Henri Cartier-Bresson, fotógrafo francês. Foi considerado o pai do fotojornalismo. E eu acho que ele consegue traduzir com muita facilidade sensações como essas de solidão, né? Ele era especialista em olhar para as coisas e perceber uma outra dimensão que ninguém estava vendo. Que é um papel do fotógrafo, mas ele tinha isso como uma expertise, assim, né? Então vejam como uma experiência como essa de ver fotos de outros fotógrafos, como isso pode ser enriquecedor para a gente, né? Como a gente pode crescer com isso quando a gente vê a experiência de outros. A segunda foto que vocês viram é minha, foi eu que fiz faz, sei lá, deve ter uns 12 anos essa foto ou mais.
E faz parte de um momento que eu estava querendo ir para o abstrato, e hoje eu gosto muito de abstrato, desde quando eu faço algumas coisas assim. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Não. Oi. E afinal, Oi. é um alça... Eloá. Sim, vou falar. Ele é um alçapão mesmo? E as sombras são de uma porta? E de uma escada? Exatamente. Na verdade, ali tem duas portas que estão projetando essa luz, e em cima é um alçapão mesmo. Eu cheguei a pensar em pôr essa foto hoje deitada. Que é uma coisa que acontece muito. Que foi o que a gente tinha pensado. Tem fotos janela. Tem fotos minhas que eu sempre mostrei de cabeça para baixo. É um chão de taco, exatamente. É uma escada que chega num corredor de taco. Eu já tive fotos que eu sempre mostrei de cabeça para baixo. Eu pensei em fazer aquela foto para ser de cabeça para baixo. E às vezes a gente fez por exposição, por exemplo, ano passado, e sempre acontece isso, tem alguma foto ou outra de algum autor que a gente fica assim, putz, e agora? É assim, é assim, é assim. E a gente esperava o autor chegar, ou a gente olhava no notebook para ver como é que estava o arquivo que a pessoa mandou, ou esperava o autor chegar na exposição lá, para ver assim, como é que é essa foto? Aí a pessoa dizia, é assim. E a gente... Tão bom poder falar com o autor. E às vezes a gente até propõe assim, cara, deita essa foto, fica melhor se deitar. Então, tudo isso acho que faz parte de como a gente constrói a linguagem da gente, né? E até essa questão de horizontal e vertical, ou se é de cabeça para baixo, a arte permite essas coisas todas, né? Então eu acho que... Posso falar? Claro, fica à vontade. Eu queria fazer uma relação entre essas duas fotos e as duas primaveras da música que a gente viu. Porque nas duas primaveras são conceitos diferentes, como aí também, como você colocou, que a segunda foto é uma foto abstrata, ela não tem uma narrativa. Na primeira primavera, é a narrativa, ela narra. E a segunda, do Stravinsky é um outro conceito que quebra com toda a noção de música que havia antes. E assim como o abstrato, a gente fica assim, o que é isso? Né? E você tem um exercício de descoberta muito grande, né? Quando você está diante do abstrato. Enquanto que a narrativa, você lê. Você faz aquela leitura, né? E vai decifrando as coisas, projetando também os significados interiores, porque eu acho que os significados são projetados nos dois casos, né? Eu achei muito interessante alguém falou que pensou no judeu, né? Falei, como que pode despertar uma coisa dessa, né? Porque, assim, é uma coisa que está só dentro dele, né? Ele viu isso. Quem foi? Foi o Rodrigo? Falou isso? Não foi você, não, Rodrigo? É o Itamar. Itamar? Cadê Itamar? Itamar, foi você, Itamar, é isso mesmo. Eu achei super bacana, porque você olhou e viu alguma coisa que estava dentro de você, né? Porque eu não vi nada disso. Eu acho que a arte tem essa capacidade, né, de trazer coisas dentro da pessoa, do observador, né, de quem consome a arte. Na verdade, é uma coisa muito bacana isso. Posso falar? Mas acho que onde não tem narrativa, é maior a possibilidade, né? De se criar as possibilidades de interpretação assim fica muito aberta, né? Na verdade, a gente estava conversando sobre clausura e está fechado mesmo, e aquilo apareceu, entendeu? Dentro de mim. A arte é isso mesmo. A arte é exatamente isso. Legal. Bom, gente, mais alguém quer falar alguma coisa? Tranquilo? Bom, vamos já encaminhando, que a gente já bateu o horário, passamos até um pouco. Mas é o seguinte, isso tudo é que a gente pretende discutir, né, na nossa oficina mesmo, agora, quando a gente começar, ela vai começar no dia 25 agora de maio, é a data prevista. E são essas coisas que a gente pretende fazer, né? Mas não só ver outras fotos, a gente pretende produzir e dentro de uma ideia de fotografar a partir de conceitos, não só a partir de fazer foto figurativa, mas
fotos a partir de conceitos, de coisas que são abstratas, né? Então, por isso, a oficina não é um curso convencional, né? Não é dedicado assim, a ensinar técnica e tudo. Faz parte que a gente vai ajudar naquilo que for necessário. E como ela não vai falar de técnica e de se aprimorar em técnica, ela está aberta para todos os fotógrafos e por isso permite que qualquer pessoa participe até com celular, com qualquer tipo de câmera, uma câmera compacta ou uma profissional. A gente pretende ajudar as pessoas a desenvolver e tirar de dentro delas o talento, com atividades criativas, uma coisa meditativa e de contemplação. Eu acho que isso é um caminho para a gente elaborar a arte, né? E com isso a gente melhora o objetivo, né, da oficina é que a gente consiga cultivar isso dentro da gente, produzir arte e que isso possa também ser um elemento para melhorar a qualidade de vida das pessoas durante esse afastamento social, que não sei, pode ser até que a gente prolongue isso durante um bom tempo, para que a gente, dentro de casa, a gente tenha atividade com mais gente de uma forma produtiva, saudável, que a gente seja criativo, né? Essa oficina vai ser desenvolvida com vários temas e serão 4 encontros por mês. Cada módulo vai desenvolver, assim, 4 encontros por mês. E em toda semana a gente propõe um exercício que vai ser um tema desafiador, complexo, por isso que eu penso muito em temas conceituais. A gente já fez isso numa oficina presencial que a gente já fez, estava o Décio presente, estava a Ana, a Meire, e que a gente fazia fotos de uma música, por exemplo, né? Como é que faz foto de uma música? Coisa bem complicada, mas você transforma som em música. Mas basta a gente pensar no que o César falou, né? Que Stravinsky inspirou ele para imaginar assim, um urso saindo da toca. Mas é possível a gente pensar nessas coisas, né? Então, a cada semana a gente faz uma foto, propõe, as pessoas vão desenvolver durante a semana e no próximo encontro a gente debate em grupo as fotos, né? Todo mundo vai mostrar as fotos e a gente debate em grupo. A ideia é que nenhuma proposta que a gente vai fazer, desafio desse, a gente vai precisar sair, não vai precisar fazer nada outdoor. A menos que a pessoa tenha um quintal em casa, uma varanda, pode fazer fora, mas a ideia é que todos os desafios que a gente vai propor, eles possam ser feitos em casa, justamente para quem não puder sair de casa, que possa realizar tudo dentro de casa. E essa é a ideia de início dessa nossa oficina. Depois, com o tempo, a gente pode até, depois que as coisas se abrirem, fazer fora, né? Mas, por enquanto, vai ser essa ideia. Os encontros são muito interativos, com rodas de conversa, com troca de ideia. A gente fez um pouquinho disso aqui hoje, mas a ideia é de ter bastante interação, que a gente participe bastante. A oficina de linguagem fotográfica já está preparada para começar no dia 25 de maio. A gente já tem um formulário para começar a receber as inscrições de quem quiser participar. Ainda bem. A Marina já colocou aqui no chat, depois eu vou mandar para vocês também, mas fiquem atentos ao chat. Quem está assistindo pelo Facebook, a gente vai colocar também no Facebook. E fiquem atentos a pegar no Facebook, porque ele não vai ficar disponível o tempo todo, né? Depois ele desaparece de lá. A gente já está colocando lá no Face. Então, essa oficina começa no dia 25. O investimento para essas primeiras turmas vai ser de R$80 por mês, né? Com esses 4 encontros por mês. E a oficina vai ser basicamente feita dentro dessa plataforma, do jeito que a gente fez hoje aqui, mas com muito mais interatividade. Isso aqui que eu mostrei foi só uma ideia, tudo que eu mostrei de foto, de pintura e de música, foi para mostrar como é que é a abordagem da gente. Mas as oficinas pretendem ser bastante interativas, inclusive algumas coisas até para a gente fotografar durante. A gente vai ser, esses encontros serão de 2 horas, então a gente vai propor, inclusive, alguns exercícios para serem feitos no horário da oficina. Tipo, em vez de mandar vocês para salas, a gente vai mandar vocês fazerem fotos, saem continuam a plataforma ligada aqui, vocês vão ter um número X de tempo lá, um tempo para fazer, e voltam. Então vai ser uma coisa bastante interativa, né?